Oi pessoal, eu sou a Maga Prisca, da equipe do Com Harmonia, e nós estamos aqui em mais essa videoaula, onde nós estamos tratando do tema interpretação esotérica, e nós estamos fazendo isso quanto o filme Lucy, tá bem? Nós estamos na aula de número 9. Quem não pegou as outras, vá no nosso site, que é o comharmonia.com, e veja os encontros anteriores para você entender, tá bem? Nós estamos nesse momento, naquele ponto em que a Lucy saiu da última prisão que ela estava, né? Nós tratamos isso no encontro passado. E aí ela vai até novamente o hotel aonde fica o mafioso, que é o chefão. E o hotel, lembra do nome? É O Regente. Ela vai na morada onde está estabelecido lá o principal agregado da psique dela, pela interpretação que nós estamos fazendo, não é? Ela vai se encontrar com ele. Isso significa o quê? Significa que quando a presença divina já está se manifestando em nós, porque nós estamos permitindo que assim seja, nós vamos ter que enfrentar o nosso principal agregado. Nós vamos ter que ir de encontro a ele, e a Lucy vai até lá. Ela chega, ela pega ele desprevenido, ele não está nem sonhando com essa possibilidade. Por quê? Porque quando o devoto, quando o ser começa a se iluminar, quando a presença divina começa a se manifestar nesse ser e ele começa a agir, o mundo psíquico dos agregados inferiores, eles não percebem isso. Eles não notam isso. Por que eles não notam isso? Porque a frequência vibratória deles é densa. E a nossa iluminação vai acontecendo numa frequência superior nossa, num aspecto superior nosso. Onde os nossos agregados não sabem do que se trata, não sabem o que acontece nos nossos níveis superiores. Eles não sabem disso. Eles dominam o submundo da nossa psique. Eles dominam o nosso subconsciente, os nossos porões. Mas eles não sabem o que acontece no nosso mundo mental superior. Então, um agregado, mesmo que ele seja o mais forte, o mais robusto em nós, ele não vai perceber quando nós começamos a nos iluminar. Ele vai perceber depois, quando nós mudarmos o nosso comportamento com ele. Ele vai perceber quando ele quiser nos dominar e não conseguir mais. Aí ele vai perceber que existe algo diferente conosco. Mas ele não sabe o que é, porque ele desconhece a frequência superior. Ele desconhece a presença divina. Ele é um agregado, ele foi criado energeticamente por nós, com as energias que nós deixamos ficarem densas no nosso ser. Nós vamos estudar muito o comportamento do ego nos cursos que nós vamos fazer. Então a Lucy, ela entra no hotel e o chefe da máfia não está nem esperando por ela. E ela pega desprevenido e crava os punhais nas mãos dele, que estão pousadas na poltrona. O que significa isso? Significa que nós vamos ter que subjugar o nosso agregado, o que se manifesta mais fortemente em nós. Nós vamos ter que enfrentá-lo. Isso é o símbolo, sabe do quê? Do São Jorge matando o dragão. O agregado, o ego, aquilo que representa as forças das sombras bem robustas, nós vamos ter que enfrentar cara a cara. Nós vamos fazer isso. Só que nós vamos fazer isso quando nós estivermos com a presença divina manifestada em nós. Nós não vamos fazer isso sem ela, porque nós não temos como vencer do ego e do agregado forte se nós não estamos com a presença divina manifestada em nós, tá bem? Como a Lucy já é uma personagem que está com a presença divina manifestada nela,
ela vai e subjuga, ela crava os punhais no chefe da máfia. Nesse momento, ela vai falar uma coisa muito interessante. Como eu sempre digo, eu tô com o meu roteiro aqui para não perder nada. Eu vou ler para vocês, porque nós vamos ter que mergulhar no que seja isso. A dor bloqueia a compreensão das coisas. É o que ela fala para o agregado. Olha que interessante. A dor bloqueia a compreensão das coisas. Nesse mundo que nós vivemos, onde o ego rege o nosso comportamento, o ego rege o comportamento de todos os seres humanos dessa face da Terra, não é? Nós agimos e temos reações motivadas. Nós já falamos muito disso no encontro passado. Nós agimos de acordo com medo, ira, ciúme, raiva, inveja, ansiedade, insegurança, pânico. Nós temos ações e reações. Um fala, a gente responde, o outro vem, a gente vai. São tudo reações. É um mundo de ação e reação. Nós agimos sempre com o ego se manifestando em nós. E aí aquele teatro é criado dos nossos relacionamentos e das nossas histórias. E aí ela fala assim: a dor bloqueia a compreensão das coisas. Nesse mundo em que nós vivemos, todos nós temos dor. Eu não estou falando só de dor física. Tem a dor física, tem a dor emocional e tem a dor mental. E a dor, que ela faz parte desse mundo que nós vivemos, a dor que pode ser analisada como medo, como pânico, como insegurança, porque tudo isso é dor. Tudo isso, a dor bloqueia a nossa compreensão. Então, quando nós vivemos um acontecimento na nossa vida, quando nós estamos vivendo uma situação, aí a gente vai voltar naquilo que a gente falou lá atrás. A gente vai interpretar essa situação, a gente vai compreender de fato o que é essa situação, ou a dor vai bloquear a nossa compreensão do que está acontecendo e nós vamos interpretar de uma maneira equivocada, de uma maneira que não é a mais sábia, não é a maneira lúcida, porque a dor vai entrar e vai fazer a gente interpretar uma situação com a dor. E é isso que a Lucy chegou à conclusão. Ela teve uma iluminação. Ela fala com ele, com o agregado, veja o rosto que ela tem. Eu entendi. Ela faz assim, eu entendi. A dor bloqueia a nossa compreensão. Aí ela continua. Agora que acesso o profundo do meu ser, vejo que o que nos torna humanos é primitivo. Veja, ela fala na maior naturalidade. Agora eu acesso o profundo do meu ser. O ser que começa a viver com a presença divina nele, esse ser consegue acessar o profundo do ser. Uma pessoa que não esteja habitando com a presença divina, ela não acessa o profundo do ser dela. Ela não enxerga, ela não compreende, ela não interpreta, ela não tem como fazer isso. Então a Lucy fala, agora que eu acesso o profundo do meu ser, vejo que o que nos torna humanos é primitivo. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que essa carga genética que nós temos, que nós falamos nos encontros passados, esse histórico genético da raça humana e o modo como o nosso corpo está tendo ações e reações, sendo movimentado por humores, por química, por ações e por reações, isso é primitivo. Isso é primitivo, a Lucy constata que é muito básico.
Primitiva, ela não está querendo dizer que é errado. Ela não está querendo dizer que nós somos seres selvagens. Não é isso que a Lúcia está querendo dizer, que o autor do filme quis dizer nessa fala. Ele quis dizer que é primário, que é básico demais. Nós temos potencial para muito mais do que isso. E nós estamos utilizando somente a parte primitiva do nosso ser. Nós estamos presos numa cadeia de ações, de reações, de humores, de químicas cerebrais, de químicas físicas que estão nesse jogo aqui. E a Lucy, que começou a ter contato com a presença divina, lembra? Aquela presença absoluta, aquela rede cósmica. Agora que ela está entrando em contato com isso, com esse absoluto, com essa presença ampla, ela está percebendo que onde a gente fica prisioneiro nesses aspectos do ego é primitivo, sim. Precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. A gente tem que parar de ficar prisioneiro desses aspectos do ego, das ações, das reações, dos humores e da química. A gente tem que romper com isso. E ela, que se uniu à presença divina, ela percebeu, isso é primitivo. Agora eu percebo, ela falou, agora que eu entendi, agora que eu entrei em contato com o profundo do meu ser, eu entendi que é primitivo. Ela entendeu que a dor bloqueia a compreensão das coisas, ou seja, ela está dizendo, a gente nunca compreende nada como realmente é, porque a gente tem dor, porque a gente tem bloqueios. E nesse momento do filme, a Lucy subjugou o agregado, falou isso para ele. O que ela fez ali? Ela mostrou assim para o agregado: eu não sou mais sua vítima. Você não consegue mais me prender. Eu estou livre de você. Você não me domina mais. Eu cravei esses punhais na sua mão porque é para você ficar aí quieto. Não venha atrás de mim. Eu estou livre de você. Isso é algo que nós vamos fazer na nossa senda iniciática. Quando nós começarmos a permitir que a presença divina se manifeste em nós, reparem que a Lucy fez isso com toda a paz. Ela não faz isso alterada, ela não faz isso nervosa, ela não faz isso com medo, ela faz isso com uma energia neutra. Porque é assim que acontece com a pessoa que começa a ter a presença divina nela. Tem até uma frase, a gente fala, ai, fulano teve presença de espírito. O que é presença de espírito? É quando você permite que a presença divina se manifeste em você. Em momentos de grande perigo, às vezes a gente permite, mas logo depois a gente deixa pra lá. Esse momento do filme tratou disso. Eu tô falando pedacinho por pedacinho do filme, não é? Mas é porque cada um deles tem uma gama tão interessante de interpretação esotérica e a gente tem que falar da parte esotérica também, senão não vamos conseguir fazer a explicação, não é? Então, a gente continua no próximo encontro. Ficou bem tarde, tá muito escuro aqui. Vocês viram que nós começamos com o dia claro e foi passando as horas. A gente vai se encontrar num outro momento para continuar também a interpretação do filme. Até lá, fiquem com Deus. Tchau.